E eu queria abrir um texto que parece que não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas tem tudo a ver. Está em Cantares, capítulo 2, verso 15. Cantares, capítulo 2, verso 15. Esse é o livro da paixão, o livro do amor, o livro onde Salomão, junto com a mulher dele, ele faz um livro, escreve um livro para ela, extremamente apaixonado, os dois, esse relacionamento. Os solteiros leem e ficam ansiosos, os casados leem e ficam maravilhados, os noivos falam, é isso que vai acontecer. E se você não conseguir interpretar isso ainda, porque é um livro poético, ou seja, é uma poesia, converse com a gente mostra uns pedaços bem picantes deste livro. E é interessante que na minha tradução que eu tenho, eu sei que tem várias versões aqui, mas em Cantares capítulo 2, verso 15 fala assim: peguem as raposas, apanhem as raposinhas, antes que elas estraguem a nossa plantação de uvas, que está em flor. Vou ler mais uma vez. Peguem as raposas, apanhem as raposinhas, antes que elas estraguem a nossa plantação de uvas, que está em flor. Deus, obrigado por este louvor, obrigado porque eu sinto o Teu Espírito Santo neste lugar, pela Tua misericórdia e pela Tua graça. E Deus, eu espero que o que a gente venha falar aqui possa ser uma interpretação correta daquilo que Você quis dizer aos nossos corações, e que isso traga uma transformação na nossa vida, que a gente possa ter uma vida melhor aqui na face da terra, até o dia que a gente for se encontrar com Você. E isso não venha a ser minha palavra, mas venha a ser Tua palavra, Pai, porque eu sou apenas um canal, sou apenas um instrumento que quero transmitir aquilo que Você quer, não o que eu estou pensando, mas o que Você quer. E aquilo que eu vier a falhar, Senhor, que Você possa transformar e deixar isso muito melhor. Em nome de Jesus, amém. Você pode sentar? Quando a gente vai falar sobre raposas, a gente tem o Pare por Um. Vocês sabem que é um programa de discipulado que a gente tem. E nesse programa de discipulado, onde uma pessoa discipula a outra particularmente, individualmente. E um dos primeiros materiais que se utilizam é o discipulado. É justamente esse aqui, esse material. E nesse material, uma das partes que se tratam, ou seja, a gente chama de raposinhas, mas eu estou chamando de raposa. E a gente precisa saber se a gente é uma ou não. E é interessante que já abre o texto dessa parte desse livro, abre justamente com esse texto, porque esse texto está falando do relacionamento de um homem e de uma mulher. E muitas vezes, quando estão naquele fulgor da paixão, aquela coisa incrível de estarem juntos, de se sentirem apaixonados, de se sentirem unidos por isso, esse momento é chave. Mas com o decorrer do tempo entram algumas raposas algumas raposas nessa lavoura. Entra umas raposas, entra algo que estraga, que deteriora o relacionamento, que faz com que aquele relacionamento não venha a ser concebido da forma como foi inicialmente. E por isso que o texto foi escrito: apanhe as raposinhas, antes que elas estraguem a nossa plantação de uvas. Porque as raposas soltas, elas vão detonar a plantação. Não é à toa que como que é o nome dele? Sansão, quando quis destruir a lavoura do outro povo que ele era contra, ele pega várias raposas, prende pelo rabo, taca fogo no rabo das raposas, e as raposas vão e pá, tacam fogo. Porque elas não, claro, qualquer um que tacasse fogo na pessoa ia sair no meio da lavoura, mas as raposas estavam ali. E às vezes na nossa vida cristã, no nosso vínculo e no nosso relacionamento com Deus, que é um relacionamento que muitos teólogos falam que é da noiva com o noivo, por mais que Cantares falem de um relacionamento do homem com a mulher mesmo, as pessoas que se utilizam disso para fazer uma analogia da noiva com o noivo. Se é certo ou se é errado depende da linha teológica que você está fazendo. Mas o que é fato é o seguinte: que muitas coisas entram no nosso relacionamento com Deus
E esse relacionamento com Deus que a gente inicia, que quando a gente inicia, nós aceitamos a Cristo, Ele entra no nosso coração e nós ficamos apaixonados por aquilo que Deus faz, nós nos batizamos, nós saímos da água, todo mundo aplaude, aquela coisa, vamos para a célula, estamos juntos no Pare por Um, esse vínculo com Deus que a gente ora, que a gente vai para casa e vai orando, que a gente vai andando e vai orando, que às vezes a gente vai caminhando e orando. Eu me lembro uma vez que eu estava aqui descendo essa rua, eu ainda era solteiro, e aí nessa descida eu estava compondo uma música, e compondo e falando com Deus nessa composição, e eu me lembro que eu não prestei atenção em nada, e eu tropecei e caí de boca no asfalto, porque a paixão é louca, a paixão deixa a gente cego, o amor deixa a gente... É interessante que quando eu vou fazer um casamento, eu falo para o noivo e para a noiva, falo: agora, neste momento, até as invirtudes dela são bonitinhas. Ai, olha como ela é linda, olha como ela não escova os dentes, olha o cheiro dele de sovaco, eu amo. Olha, ele deita suado no sofá e fica jogando videogame. Até as invirtudes são lindas, mas chega depois de um período, se deixam as raposas entrar, até aquilo que é virtude se transforma em algo terrível. E aí que eu vou dizer, o nosso relacionamento com Deus às vezes é meio parecido, porque a gente aceita Jesus de uma forma que a gente fala assim: Ele é Salvador, e Ele é, mas quando começa a haver transformação na nossa vida, quando o Espírito Santo começa a conversar com a gente deixa com que as raposas queiram crescer. E daí você me fala assim: mas que tipo de raposa que pode ter num relacionamento com Deus? Que tipo de coisas que a gente pode ter com Deus que pode destruir esse relacionamento? Porque Deus, Ele é misericordioso, então Ele está com a gente a todo momento. Amém ou não amém? Amém, Ele está com a gente. Mas existem coisas que podem nos tirar um pouco do relacionamento com Deus? É lógico que pode, porque a palavra fala assim: um abismo chama outro abismo, indica que se eu me afastar de Deus, com o tempo eu não vou querer mais ter relacionamento com Ele, e não importa quantos anos de igreja você tenha, se for 1 ano, 10 anos, 15 anos, 30 anos, 40 anos, o que prova isso é a parábola do semeador, que fala que aquele que aceitou a Cristo bem no começo, veio o sol, queimou, veio aquele que caiu na beira do caminho, não criou raiz e morreu, mas daí teve aquela que caiu no meio dos espinhos, ela cresceu, frutificou não, ela cresceu, demorou um tempo para crescer, mas vieram os afazeres do dia a dia e largaram a Deus. É aí que vem as raposas, é aí. Para a planta nascer no meio dos espinhos, ela demora um tempo, e às vezes quando desenvolvemos um relacionamento com Deus, um tempo com Deus, a gente começa a conhecer todas as partes da Bíblia, a gente começa a conhecer tudo, a gente conhece as pessoas da igreja, a gente conhece a liturgia do culto, o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer, mas a gente começa a deixar as raposas crescerem e aparecerem de um jeito que é incrível. E que tipo de raposa que pode deteriorar o nosso relacionamento? Você fala assim: mas o que pode deteriorar meu relacionamento com Deus que está tão legal? Ou você fala assim: o meu não está tão legal, o que será que arrebentou meu relacionamento? Ou você está naquela que é o fulgor, você fala assim: nada vai me detonar. Tipo, você está na lua de mel com Deus. Uma das coisas que pode entrar, eu vou relacionar algumas, mas não é isso que eu quero especificar nesse ponto. Mas só para vocês saberem o que pode fazer com que raposas cresçam no nosso relacionamento com Deus: murmuração. Quase não existe murmuração em lugar nenhum. Isso é algo que não é pertinente ao ser humano. O ser humano não quer murmurar. Arranja um trabalho, ora por um trabalho, consegue um trabalho, passa 6 meses, mas que trabalho, eu não estou gostando. Eu escutei de um cara, ele falou assim, que a pessoa que você mais tem que gostar na vida é o chefe, é o patrão. Porque ele é o único que coloca dinheiro no teu bolso. Se você é pai, teus filhos vêm e pedem dinheiro, eles tiram o dinheiro do teu bolso. E eles às vezes se incomodam um pouquinho. Não estou falando mal de filho, eu amo meus filhos. Mas tem horas, a Sofia esses dias pegou e ela está perdendo os dentinhos.
E a fada do dente veio e deu uma grana para ela. E ela perdeu porque ela perdeu 2 dentes. E ela perdeu um dinheiro dos 2 dentes. E daí eu olhei para ela e falei assim: filha, a fada veio e te deu dinheiro, e você perdeu o dinheiro. Ela falou assim: ah, pai, eu tenho mais lá. Eu falei assim: pô, saiu do... Não vou falar que ela tá vendo na internet, mas saiu do bolso da fada. Oh, a fada, ninguém viu, só a Bárbara viu a fada. Os outros tiram, mas o teu chefe coloca dinheiro no teu bolso. Ele te enche, mas no final do mês está lá, cai dinheiro no teu bolso. Se você concorda ou não, eu só estou dizendo que um cara falou isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que murmuração é algo peculiar ao ser humano. E a gente pode deixar com que essa raposa cresça dentro de nós. E isso é perigoso. Porque às vezes essa raposa, ela começa a crescer na minha vida. Ela cresce. E eu falo: eu preciso matar. Eu preciso dar um Covid na vida dela. Eu preciso matar essa raposa. Outra raposa que pode ter é indiferença. Indiferença com aquilo que está acontecendo. Estou nem aí. Mas uma que eu quero falar, uma raposa que pode crescer muito nas nossas vidas, é a amizade com o mundo. E a amizade com o mundo, quando a gente fala assim, o que é amizade do mundo? É saber mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. A gente dá mais tempo para as coisas que são não de Deus do que as que são de Deus. E aí eu vou ser muito claro e específico, que parece que todo mundo já sabe, mas a gente sabe e não pratica. É ler a palavra, é ler a Bíblia de manhã, nem que seja um versículo, ler rápido, é orar, é jejuar, é falar com Deus, é mesmo no problema, na hora que você tropeça, que você cai, você olhar para Deus e falar assim: Deus, caí, e agora, o que eu faço? Porque Deus, Ele ama o pecador. Não estou dizendo agora que você tem que pecar um monte para Ele te amar, não, Ele já te ama, sendo pecador. Mas Ele ama aquele que confessa os seus pecados para Ele, aquele que fala para Deus o que está acontecendo, o que está tendo de vínculo, o que está tendo de relacionamento com Ele e com Deus. Eu com Deus, eu preciso estabelecer essa conexão com Deus. Eu não posso amar as coisas mais do mundo do que as de Deus. E às vezes a gente ama as coisas do mundo mais do que de Deus. E eu digo para vocês, bateu, voltou. Porque às vezes eu olho e falo assim: meu Deus do céu, por que eu não posso? Eu me lembro que eu era adolescente, e na adolescência meus amigos todos saíam para uma balada, e eu não ia. E eu tinha vontade, e eu não ia. E eles me convidavam, e eu não ia. E eu queria. O nome da balada era Sistema X. Nem sei se existe ainda. Não existe? Eu orei e morreu. Já que eu não vou, ninguém vai. Mas sabe, tem algo dentro de nós que quer que a raposa cresça, quer que o pecado venha. Mas o problema dentro de nós é que esses pecados vão gerar consequências na tua vida. E às vezes eu me perguntava, eu falava assim: mas por que a Bíblia pede para eu fazer isso? Por que a Bíblia pede para eu fazer? Por que isso é um pecado? Por que ela fala que algumas coisas são pecados e outras não? Porque logicamente algumas coisas vão gerar consequências que não são boas futuramente. Vão gerar consequências na tua vida que talvez você não vá gostar. E vão gerar frustrações em você. Vão gerar momentos de decepções. Vão gerar na tua vida momentos que você fala assim: por que eu fiz isso? Mas que bobeira eu fiz.
Porque sabe, a nossa carne luta contra o espírito. E a carne é isso aqui, a carne ela quer algumas coisas e o espírito quer outras. E aí começa essa luta. E nessa luta, você pode escolher ser escravo do pecado ou ser escravo de Cristo. Porque os dois são um tipo de escravidão. Porque se eu sou escravo do pecado, eu vou continuar pecando, e esse pecado é meu e acabou. Mas se eu sou escravo de Cristo, eu vou continuar lutando com aquele pecado. Porque você acha que o pecado vai parar de vir? Claro que não. Você acha que o Thales para de cantar? Todo dia o pecado vem, me chama. Você acha que agora, porque ele está convertido há um bom tempo, o pecado não vem nele mais? Não, cara, o pecado vem na gente todo dia. Todo dia, você pode ter 20, 30, 40, 50, 10 mil anos de igreja. O pecado vai vir sempre. Mas essa raposa você não pode deixar crescer. O problema é que quando a raposa cresce e cauteriza a nossa mente. Sabe o que é cauterizar a mente? É quando a gente não sente mais dor por aquilo. Cauterizou, ou seja, a mente, você até explica aquilo. Você fala assim, não tem problema, nada a ver. Nada a ver. Peguei uma, 2, 3, nada a ver. Peguei um, peguei dois, nada a ver. Nada a ver. Um abismo chama outro abismo. Eu não estou dizendo que você não vai tropeçar uma vez ou outra, mas eu estou dizendo que se você faz isso porque quer, será que o Espírito Santo vai estar em você? Depois que você morre, vai estar o capeta de nada a ver. Aí você me fala, mas pastor, o que é contra Deus ou a favor de Deus? Vai ler a palavra. Põe no Google. Põe lá, pecados ruins que Deus não gosta. Clica, você vai ver, é tão fácil. Você precisa ter o teu momento com Deus. E o problema é que quando cauteriza a mente, a gente não tem mais uma consciência limpa, mas a gente tem uma consciência suja. E a gente começa a trazer aquelas frustrações do passado para o presente. A gente começa a trazer coisas que eram do passado para o novo relacionamento. Esses dias eu estava tendo uma conversa com um amigo meu, e eu contei algo particular, privado. Eu tive 3 namoradas na vida. 3. A primeira foi a Carla. Não deu certo. Claro que não deu, estou casado com a Bárbara. Óbvio que não. A segunda foi a Verena. E a Verena, ela tinha uma condição, uma classe social a mais. A mais. E a minha era ser menos. E eu me lembro que um dia eu peguei, minha avó tinha um carro na época, era o Vectra 0. E eu peguei a mais, e eu ser menos, peguei ela dei uma carona para ela, até a casa do pai dela. Olharam lá, quando eu entrei de Vectra e tal, me atenderam bem pra caramba, top. Eu era tipo rei, me ofereceram um suco de tomate com pimenta. Sabia que é gostoso? É bom. E aí beleza, passou. Na outra semana fui de volta para casa dela, mas daí a gente foi de Interbairros. E estava chovendo. E fomos nós dois apaixonados. Debaixo do... Sabe aquela cena romântica? Os dois debaixo do guarda-chuva, a chuva caindo, e ela se molhando inteira, e eu também. E chegamos na casa do pai dela e o carro? Eu falei assim, tá aqui ó. Tinha motorista e cobrador. Não sei porquê, 2 meses depois ela viajou, a família mandou ela embora viajar e ficar.
Eu não entendi. Mas eu sei que não deu certo, a gente se conversou e terminamos. Aí eu pensei que ia ficar sozinho, solteiro. Um dia aparece uma mulher aqui com um vestido roxo, lindo, num jantar de gala que teve aqui. Eu acho que eu vou fazer um jantar de gala aqui na terceira, para a gente arranjar uns casal aqui. Aleluia. Eu não escutei aleluia não. Aê, orra, quem quer morrer solteiro, então morra. Aí a gente fez jantar de gala e tal. Eu me interessei pela Bárbara, a Bárbara se interessou por mim, eu dei um sorriso, eu me lembro que eu coloquei um alface aqui para chamar a atenção dela. Eu fiz isso, gente, acredita? Deus cegou a mulher, cegou. Aí eu dei uma risada, oi, tudo bem? E ela gostou. Não sei como. E aí eu fui, conversa vai, conversa vem, pá, pum, falei, vou pedir você em namoro pro teu pai. Cheguei pro doutor Anal, ele estava aqui, me lembro como hoje. Porque hoje, estou aproveitando, a gente faz 12 anos de casado. Olha, faz 16, top. Ó. Faz 16 anos e meio que estamos juntos, imagine. Aí eu pedi para... Ele estava aqui, eu estava lá, eu vim com ela no culto das 8h45, o culto que eu nunca frequentei. De repente eu apareci, sentei do lado dela, me converti. E aí eu vim aqui e pedi. Eu me lembro que ele estava orando pelas pessoas aqui e ele estava me enrolando. E estava aqui e tal. E de repente ele foi indo e eu fui atrás. Falei, vem aqui. É que eu falei assim. Falei, ô tio, vem aqui, tio. Falou, o que foi? Falei, sim, eu quero namorar com a Bárbara. Um mês, vou te dar um mês, eu vou orar um mês para ver se é ou não. Pô, saí de cara. Orar, miserável. Já orei, caramba, ela também. O que o pai tem que orar? Passou uma semana, as raposinhas vieram. E a Bárbara era classe A. E eu classe C, já estava mais. Sabe o que veio na minha cabeça? Eu liguei para a Bárbara, perguntem isso para ela. Eu liguei para a Bárbara e falei, Bárbara, não vai dar certo. Ela falou assim, por quê? Eu falei assim, porque teu pai quer um doutor para você. Eu falei desse jeito, doutor, olha que retardado. Tardado. Porque eu trouxe sequelas do passado para o presente. E graças a Deus, Deus me deu a Bárbara. Porque ela falou assim, Júnior, não é isso. Claro, ela estava desesperada por mim. Mas ela falou assim, não é isso, Júnior. Acho que você entendeu errado. Acho que é por causa disso. Ainda bem que escutamos hoje. Podemos comemorar, podemos estar juntos com 2 filhos. Mas eu trouxe sequelas do passado para o presente. Sabe por quê? Porque eu errei. Eu sabia que a segunda namorada não era. Eu sabia. Quando eu orei para namorar com a segunda, eu falei assim, vamos namorar? Eu vou orar. E eu me lembro que eu fui apresentado como obreiro credenciado lá em Guarapuava. E lá eu pedi a Deus, falei assim, Deus, posso namorar? Posso, quero. Mas lá dentro falava assim, não, animal, não. Mas Deus, eu quero. Não, mas Deus, o que você acha? Não, mas ela é legal. Você não conhece bem ela. Sabe quando você entende de Deus, fala assim, tá bom, então vai. Faz. Tá bom. Faz. E eu fiz. Voltei feliz, Deus permitiu. Verdade. Ele permitiu, mas não era a vontade dele. E aí que está o segredo que a gente precisa ter como cristão na nossa vida. Existe a vontade diretiva de Deus e a vontade permitiva.
A diretiva é a ordem que Ele dá para você e Ele faz assim, vai isso. Se é relacionamento, se é trabalho, se é ministério, o problema é teu, não é meu. Eu não consigo nem resolver minha vida às vezes. Mas você precisa orar para entender isso que Deus tem. Mas existe uma vontade diretiva para você. E existe uma vontade permissiva. A permissiva é Deus falando assim, tá bom, eu permito. Já que você tanto quer, eu não sou mau, eu sou Deus. Faça. Mas o que Ele quer, Ele fala assim, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a vontade dEle. A vontade dEle é que se eu estiver em Deus e Deus estiver em mim, eu posso pedir qualquer coisa, eu posso pedir tudo e tudo vos será feito. A vontade de Deus é que Ele e eu sejamos um só e que não haja raposas no meio da nossa lavoura. Que não haja consequências ruins na nossa vida, mas sim consequências que Deus queira. Aí você fala assim, tá, mas tudo bem, existem profetas que fizeram a vontade de Deus e morreram. Existiram profetas que fizeram a vontade de Deus e foram enterrados num buraco. Existiram profetas que foram cerrados ao meio, que foram crucificados de ponta cabeça. Quem diz que a vontade de Deus, ela é sempre de uma forma que a gente vai sorrir? Muitas vezes a vontade de Deus faz a gente chorar, porque ela não agrada a carne, mas ela agrada o Espírito Santo. E aí quando a gente chegar no céu, além de ter a salvação, Ele ainda vai ser capaz de nos dar condecorações. Ele vai poder te dar galardões, que são condecorações. E aí as obras que você faz aqui, são obras de feno, que pega fogo e são obras de madeira, são obras de ferro, são obras de ouro, são obras de diamante. Que tipo de obra você está fazendo? Será que você está deixando a raposa matar as tuas obras? Será que você está deixando a raposa entrar com tudo e avacalhar com a tua lavoura? Eu quero matar as raposas. A tempestade é Deus? É. A vontade dEle é legal? É. Mas pouco importa. O que importa é que eu faça a vontade de Deus. E me tira o medo. A parte que eu mais gosto dessa música, e me tira o medo. Me tira o medo porque eu quero fazer a vontade de Deus. Me tira o medo, eu quero ser intrépido. Essa palavra eu gosto na Bíblia. A Bíblia tem umas palavras diferentes, e ela fala intrepidez. Intrépido é não tremer em frente, é não ter medo de jeito nenhum. É chegar e... é tipo você estar na torcida do Corinthians e falar, vai São Paulo. Quem faria isso? Quem faria isso? Primeiro porque deve ter muito corintiano aqui. Tem corintiano aqui? Levanta a mão. Quem está do lado, cuidado com o relógio. Tem que ser intrépido para falar isso aqui e na televisão. Mas sabe, que Deus nos deu ousadia para matar as raposas. Que Deus nos deu ousadia para viver aquilo que Ele quer para a nossa vida. Que você possa ter um relacionamento extremamente abençoado, porque Deus está no meio do teu relacionamento. Que você possa ter uma empresa abençoada, porque Deus está ali. Que você possa ser uma pessoa que possa ser vista como aquele que exala o aroma de Deus. Já viu pessoa perfumada? Quem já passou do lado de uma pessoa perfumada? Ela passa assim... Você fica até do lado que ela... A Bárbara tem um perfume que se chama Gertrude Danges. Cara, quando eu cheiro aquilo... Quando eu cheiro aquele cheiro... Quando eu sinto aquela fragrância, eu falo assim, meu Deus, não quero desgrudar dessa mulher. Ela é minha, eu sou teu. Oh, glória. É nós na fita. Sabe,
que você possa exalar o aroma do Espírito Santo na tua vida. E isso aqui não é frase de efeito. Isso aqui seja verdade na tua vida, que as pessoas possam olhar e falar assim: cara, olha o Espírito Santo na vida dele. E que você possa produzir isso. E que você possa matar todas as raposas que precisam ser mortas na tua vida. Que essas raposas possam ser mortas, porque 2021 promete bênção de Deus na tua vida. E a bênção de Deus, às vezes, a começar aqui dentro, precisa começar aqui, porque a hora que Deus te levar para os lugares lá mais altos, tudo que está aqui vai aparecer. E o que está aqui, você tem vergonha do que apareça? Ou você fala assim, pode aparecer? O teu ministério, você tem vergonha daquilo que você faz ou pode aparecer? O teu relacionamento, você tem vergonha do que você está fazendo ou você fala assim, pode aparecer? A tua relação familiar, você tem vergonha ou você fala, pode aparecer? Você ser quem você é, você tem vergonha ou você fala, pode aparecer? Se você tem vergonha, eu estou dizendo, Deus vai remodelar a tua vida. E Ele é o ser mais top do mundo em transformar a maldição em bênção. É maldição em bênção. E Ele só consegue transformar em bênção a maldição, porque a bênção já é bênção. Mas existe um novo caminho para você.